Oi, oi, seja bem-vindo a mais um encontro do Escola do Ser. Hoje, num formato um pouquinho diferente do tradicional, a gente sempre traz uns assuntos muito específicos para autoconhecimento. Não que hoje não seja, claro que também vai ser, mas eu vou falar um pouquinho para vocês hoje de como foi para mim estar grávida, descobrir que eu estava grávida e como foi o meu processo do trabalho de parto em si, etc. Tá bom? É claro que tem muito autoconhecimento dentro da fala que eu vou trazer para vocês hoje e vocês vão poder perceber isso com as minhas reflexões, mas eu quero aqui fazer uma partilhar para que assim eu possa inspirar algumas mulheres ou tocar em alguns lugares que é onde possa gerar autoconhecimento para vocês. É sempre esse meu objetivo, né? Trazer reflexão ao suficiente para que vocês possam trazer esses tipos de aberturas, né, na vida de vocês, né? Porque o autoconhecimento é isso, né? É a gente abrir portas novas para ir explorando e se aventurando nessa vida. Faz sentido? Então, se faz sentido isso para você, se você gosta desse assunto, fica aqui comigo e vem assistir o que eu tenho para falar, tá bom? Então, eu queria começar falando para vocês, né? Eu pensei muito antes de gravar esse conteúdo nosso, como que eu procrastinei? Porque eu queria dividir isso com vocês, mas eu não sabia como. Parecia que literalmente eu ainda estava organizando todas essas percepções dentro de mim. Então, assim, hoje está completando quase 2 meses que a minha filha nasceu, né? E ainda, de alguma certa forma, eu tô precisando organizar todas essas percepções e esses sentimentos dentro de mim. É um bombardeio de informação nova que você vive e elas precisam ser sentidas, né? Experimentadas, para depois sim poderem ser expressadas, sabe? É assim que eu funciono, né? Então, eu acredito que as pessoas precisam. O que que eu acredito? Eu não acredito que todo mundo funcione igual a mim. Eu acredito que as pessoas precisam experimentar para de fato entenderem o que que é essa vivência de verdade ou essa compreensão, né? Então, assim, por mais que você tenha estudado o mundo sobre gestação, trabalho de parto, puerpério, etc., você só vai conseguir compreender de verdade a partir do momento em que você experimentar. E isso é o que eu acredito, tá, gente? O resto aqui é como eu funciono, como faz sentido as coisas para mim e as minhas experiências, os meus relatos, com o objetivo de trazer inspiração e reflexão para vocês, tá bom? Então, assim, a primeira coisa que eu decidi dividir com vocês foi quando eu decidi engravidar. Por que que eu tô dizendo isso, né? Eu atendo várias tentantes e eu vejo os desafios e as dificuldades delas, né? E um dos lugares onde eu vejo que elas mais é, se, se encontram com dificuldade é no ato de deixar acontecer, de permitir que a vida flua, né? A gente tá, agora eu tô falando sobre autoconhecimento, ó, a gente tá constantemente querendo controlar as coisas. A gente tá constantemente projetando expectativa em tudo. Então, a gente tenta controlar, a gente tenta direcionar tudo, né? A gente cria apego pelas ideias que a gente acha que são as melhores, gerando expectativa, entende? Então, isso dá uma freada na nossa vida, né? A gente não entra no flow quando a gente decide é, querer achar que sabe mais do que o que a vida está esperando pra gente e projetando pra gente. Então, eu vejo que essa é uma grande dificuldade das mulheres que estão tentantes. Elas projetam na cabeça que elas querem engravidar e aí ferrou. E no momento eu tô casada, eu tava casada com meu marido há 12 anos, quando em um dia, simplesmente, eu virei e falei assim, quer saber? Eu sei que eu tô no meu período fértil, mas se tiver que ser, será. E foi assim que a gente namorou aquele dia. E no dia seguinte eu tinha certeza absoluta que tinha acontecido alguma coisa. Eu acho que o autoconhecimento, e aqui fazendo um outro parêntese, pensando na mulher, tá? O autoconhecimento de uma mulher precisa passar pelo sagrado feminino. E o que que é o sagrado feminino? É entrar dentro do seu ciclo menstrual,
mergulhar na sua espiritualidade ancestral feminina e se conectar com isso, né? E eu fiz esse mergulho muito forte durante vários anos da minha vida e hoje eu ensino para mulheres como faz. Então eu me autoconheço muito bem. No dia seguinte que a gente namorou, eu tinha certeza que tinha acontecido alguma coisa diferente em mim, porque aquela dorzinha barra incômodo não era um incômodo de ovulação ou de menstruação ou qualquer coisa do tipo que eu conhecia. Era um incômodo diferente. E nos outros dias que foram se passando, a minha barriga aqui embaixo, ela formigava, ela estava quente. E eu falava pro meu marido assim, ele é nervoso, né? Não podia nem ouvir, mas eu falava para ele assim, aconteceu alguma coisa, eu não sei o que é, mas aconteceu alguma coisa. Pode ter não ter dado certo, mas alguma coisa aconteceu. E vamos deixar ver o que vai acontecer, né? Sem criar essa expectativa. Ele ficou nervoso e tal, não sei o quê. É esperado, né? Ficar nervoso. Mas vamos nos permitir ao flow da vida, né? A entrar nesse fluxo do que a vida está reservando pra gente. E aí, tipo, alguns dias depois, uns 7 dias, uma semana, não sei, eu sonhei. Eu sonhei com uma deusa, e uma deusa muito referente, assim, à fertilidade, a, a, ao nascimento, renovação, né? Que para mim ela é muito importante, então eu sonhei com ela. Foi a primeira vez que eu sonhei com ela. Eu sonhei que ela aparecia para mim e ela falava para mim que eu estava grávida e que eu estava grávida de uma menina. Aí eu acordei assim, meu Deus, como assim, né? Gente, isso é a minha forma de me comunicar. Isso acontece muito comigo. Mas é a minha forma, não, eu não estou dizendo que tem que ser a sua e não crie expectativa que a sua será assim. Deixa você descobrir como é a sua. A sua é tão especial quanto a minha. E vai ser muito mais especial para você, porque vai fazer muito mais sentido para você do que você ouvindo e querendo copiar a minha, entende? E aí eu amanheci no dia seguinte, tipo, em êxtase, e falei assim, eu não tenho como negar. A vida já me mostrou várias vezes que eu preciso acreditar nessa comunicação sutil que se apresenta para mim. Então, eu sei que eu tô grávida. E eu sei que vai ser uma menina. Mas vamos deixar acontecer. Aí, passou os dias que eu podia fazer o teste e, de fato, eu tava grávida. Fui na ginecologista, fizemos os exames, tudo deu certo. Eu tava grávida mesmo. E com o decorrer do tempo, eu descobri que eu tava grávida de uma menina. Eu conto essa história para as pessoas, elas ficam horrorizadas, né? Tipo, meu Deus, como? Mas eu tenho, como eu disse, vários episódios assim. Então foi muito lindo. A gestação inteira eu pude me conectar com essa comunicação sutil dessa deusa que se apresentava para mim e ela conversava comigo, sabe? Se não era em processos de meditação, que eu faço muito, eram em sonhos, né? Se não até acordada e intuitivamente se conectando e sentindo aquela energia se apresentando para mim. E isso é a espiritualidade, né? O autoconhecimento te leva para a espiritualidade, não tem jeito. Quando eu falo que o autoconhecimento leva a gente para conexão, é sobre isso. A gente se sente, a gente se conecta com a nossa essência, com o nosso divino, né? Com o sagrado que existe dentro da gente. Eu chamo isso de espiritualidade. E é isso que eu falo quando eu começo os outros episódios do Encontro do Ser, dizendo que a linguagem ela é muito relativa. Eu posso usar várias palavras para descrever a mesma coisa. Eu estou usando as palavras que fazem sentido para mim, mas eu poderia adaptar essas palavras para a forma como você consegue compreender melhor. Então, eu me conecto com a espiritualidade, né? Eu usaria dessa forma, faz sentido para mim. E a gestação para mim ficou muito clara que ela é o meio do caminho entre as dimensões dos mundos, vamos dizer assim. Quando você está grávida, você está gerando um corpo dentro de você. Então, é uma coisa muito divina e muito sagrada. É uma alma que não está aqui no planeta Terra, que está se formando para viver no planeta Terra. Então, eu tenho a sensação, já li muito sobre isso e literalmente tive essa sensação que é como se a gestante ela não está nem aqui na Terra e nem aqui no astral, vamos dizer assim, tá? Ela está no meio do caminho.
né? Tem um corpo que está vindo daqui para cá. Então ela está no meio do caminho. E essa sutileza que se revela quando você está no meio do caminho é literalmente a conexão e a espiritualidade aflorada dentro da gente. Então, gestar é incrível e maravilhoso nesse sentido, né? Super desafiador, porque o teu corpo muda, as suas percepções mudam, a sua forma de se alimentar muda, o teu comportamento muda, os teus hormônios estão totalmente alterados. Então, assim, quando você fala assim, me adaptei, você já tem que se adaptar de novo a novas mudanças durante a gestação e no pós também é assim, tá? Mas aqui a gente está durante a gestação. Então, quando você fala, eu me adaptei, eu tenho que criar uma nova abertura para se adaptar de novo às novas mudanças que se apresentaram. Você muda a toda semana, né? Então, é super desafiador, mas é incrível nesse sentido espiritual. É muito revelador, né? Então, fica aqui um pouquinho desse meu relato de como foi a experiência de gestar, né? E eu acho que a gestação, elas são 10 meses, né? 40 semanas de gestação são 10 meses. Minha filha nasceu de 36 semanas, eu entrei em trabalho de parto, foi um pouco menos, mas são 10, 9, 10 meses de preparo para o que está por vir depois, né? Então, o puerpério, que é nada mais, nada menos uma mulher que acabou de parir, ela está vivendo essa fase, ela tem esse período inteiro da gestação para se preparar para ele. Então, a gente acha que a gestação é desafiadora, o puerpério é mais desafiador. Mas é assim a vida, entende? As etapas, elas vão exigindo mais, mas você está mais preparado para enfrentar os desafios maiores, porque você já passou pelos menores antes. Então, basicamente desse jeito que funciona uma gestação e um pós-parto, um puerpério e por aí vai. E eu vejo o parto como um portal literalmente de transição entre a gestação e o puerpério, entre uma alma que está se criando, se formando, que é um feto que está ali dentro e renascendo aqui no planeta Terra, né? Então, o trabalho de parto é o pico da espiritualidade, é o pico da conexão, é o pico dessa comunicação sutil. E olhar para o parto dessa forma desconstrói muitos medos, né? Se a gente for parar para perceber, nós mulheres temos a oportunidade sagrada de viver esse pico de espiritualidade, né? O DMT, que é uma substância que a gente produz na glândula pineal, ela é liberada no nosso organismo em 2 momentos, né? Essa substância, ela é a substância da espiritualidade, a gente chama ela, né, de DMT mesmo, pesquisa aí para você ver. Ela é a substância da espiritualidade que é produzida na nossa glândula pineal, que a gente chama de glândula da espiritualidade, né? Ela é produzida no nosso corpo em 2 grandes momentos da vida, no nascimento e na morte. Então, não é à toa que o trabalho de parto é literalmente um portal, um momento de conexão espiritual muito grande. E perceber que a mulher carrega esse sagrado oculto, como é que eu posso dizer? Essa sabedoria ancestral, essa sabedoria oculta, né? Porque é uma escuridão, gente. A gente está falando de algo muito escuro, muito oculto, né? De uma coisa muito ainda intocável, né? E só vai ser tocável ali no momento em que você estiver vivendo. E é muito sagrado, é muito grandioso, tem muito amor, mas também tem dor envolvida, né? O trabalho de parto, ele é regrado de dor. Mas essa dor tem uma grandiosidade e não precisa ser traduzida como um sofrimento, se você entende a grandiosidade que tem por trás disso tudo, né? Nesses momentos de conexão profunda,
as polaridades elas se encontram. Então, o que significa isso? A dor e o amor vai estar exatamente ali naquele mesmo momento com a mesma grandiosidade. E você escolhe qual caminho que você quer percorrer ou qual força que você quer que te ancore, né? Então, o trabalho de parto, eu enxergo ele dessa forma. Sempre enxerguei e quando vivi isso, eu pude viver com muita grandiosidade. E aí, agora falando um pouquinho do meu trabalho de parto, foi uma segunda-feira, olha, antes, deixa eu contar um pouquinho antes. Domingo à noite, não, vamos um pouquinho antes, sexta-feira. Sexta-feira eu comentei com a minha tia assim, eu acho que tá para nascer. E isso eu de 36 semanas, completando 36 semanas no final de semana. E aí ela falou assim pra mim, não, Mary, ainda falta um mês e tal. Eu falei assim, olha, pode ser loucura, mas eu acho que tá pra nascer. E aí eu tive um final de semana incrível, foi muito legal e tal. E no domingo à noite eu encontrei com umas amigas, elas vieram aqui na minha casa. E domingo à noite era dia 28 de setembro. E aí eu virei pra elas e falei assim, quer saber de uma coisa? Elas me perguntaram, quando você acha que nasce? Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que não passa de setembro. Aí elas riram, falaram, mas você é maluca, né? Falta um mês ainda do seu bebê nascer e tal, que não sei o que. Eu falei, é uma percepção. Segunda-feira de manhã, às 9 horas da manhã, eu comecei a ter muita dor de barriga. E uma contração estranha, muito estranha. E muito incômoda, aquela contração. Eles chamam de contração indolor. Ela não era indolor, não. Ela era bem incômoda. E junto com uma dor de barriga que também estava me incomodando bastante. E aí, eu falei assim, minha tia estava em casa, estava ainda em casa comigo, eu falei para ela assim, só tava eu e ela. Eu falei, eu acho que eu tô entrando em trabalho de parto. Aí ela riu, ela falou, não é possível. Eu falei, eu acho que eu tô entrando em trabalho de parto. Aí ela, muito sábia, quietinha no canto dela, eu sabia que ela estava fazendo as orações dela, falou para mim assim, eu vou fazer um almoço fresquinho pra gente. Foi, preparou o almoço e tal, o almoço ficou pronto, ela falou assim, quero que você almoce antes, vem cá, vamos almoçar. Sentamos na mesa para almoçar, era meio-dia. Me lembro que nessa hora eu já estava no pico do nervoso, porque eu tinha certeza que eu estava em trabalho de parto, e as dores meio que estavam muito incômodas em mim. Aquilo era uma dor, né? Eles falam que não era uma dor incômoda, mas era. Não é uma contração indolor, mas era uma dor muito incômoda. E aí eu me lembro que naquele momento eu comecei a comer, eu falei para ela, nossa, eu não tô conseguindo comer. Ela falou, se concentra, come. Eu juro, eu tava nas duas últimas garfadas, a minha bolsa estourou. E aí liguei pra médica, como eu tava de 36 semanas, ela mandou eu ir direto pro hospital pra gente fazer um acompanhamento de perto. Cheguei no hospital, não tinha nada de dilatação. E eu tinha o ideal de, de não fazer nenhuma indução, né? No meu trabalho de parto. Eu queria que fosse muito leve e natural. Aí a minha obstetra maravilhosa virou para mim e falou assim: você quer fazer indução? Porque você não tem nenhuma dilatação e eu sei que você quer um trabalho de parto vaginal. Vamos tentar? Aí eu falei, vamos. E assim foi. Eu fiquei 12 horas em trabalho de parto, tentei 3 induções, não consegui, nenhum de dilatação. No final eu tive que ir para uma cesariana, mas agora eu quero detalhar um pouquinho mais sobre essa história, né? Quando ela fez a indução, eu falei assim, tá bom, tudo bem, eu tô aberta. Eu tinha o ideal de não fazer indução, mas eu tô aberta para as necessidades que a gente precisa nesse momento agora, e eu quero o bem do meu bebê. Eu sabia que aquele trabalho de parto poderia durar dias, e a única coisa que eu tinha na minha cabeça que eu precisava me preocupar, e tinha deixado a minha doula muito frisada com relação a isso, eu quero uma coisa leve. Quando eu falo leve, não significa indolor, não significa sem cansaço. Significa que eu preciso passar por esse portal da forma mais harmônica possível. E para isso, eu não quero um desgaste mental, né? Eu não quero levar a minha mente para um lugar onde ela vai ser nociva, entende? Então eu falei para ela assim, eu preciso que você olhe para mim com relação à minha mente. O meu corpo tá tudo bem, a obstetra vai olhar.
E deixei isso muito frisado com ela, né? Eu falei, eu quero passar por esse portal e chegar feliz no outro lado, né? E assim foi. E aí começou as contrações, a gente fez a indução e começou as contrações. E aquelas contrações, a gente arrumou o quarto, ligamos o chuveiro, tava ela, Dola, que é uma amiga minha maravilhosa, Elô, e o meu marido, junto comigo, botamos nas músicas que eu queria, eu viajei. Eu fui parar sei lá onde. Eu vou contar uma das histórias que aconteceram comigo durante essas viagens que eu fiz, né? E as contrações elas foram aumentando cada vez mais, ritmada cada vez mais. E eu sentia tanta dor no meu cóccix que, pelo amor de Deus, pensei que meu cóccix fosse. Fiquei 10 dias com dor no cóccix depois do trabalho de parto. Eu conto isso depois. E aí, foi essa aventura durante 12 horas eu tendo vários picos intensos de contrações, e ele diminuía, a gente induzia de novo, aí vinha um pico intenso de contração, diminuía, a gente induzia de novo, até que chegou no último, eu já não aguentava mais. Mas entre esses picos de contrações, a magia literalmente começou a acontecer, né? Era como se você estivesse vivendo um momento, literalmente, onde é o amor e a dor estivessem 100% presente. Era uma dor física que eu sentia, mas era algo que crescia dentro de mim, que me levava, que me transcendia, que me levava para uma outra dimensão. E teve uma das vezes que isso aconteceu e que literalmente quando eu vi, eu estava em um outro lugar e estava parindo em um outro lugar. E era como se fosse uma cachoeira maravilhosa. E em volta tinha algumas pessoas, e entre elas algumas que eu conhecia que já se partiram. E aí elas viraram para mim e falaram assim: Mary, a Maria Alice já nasceu no mundo espiritual. Aqui você acabou de parir. Agora falta muito pouco para ela nascer nesse mundo físico. Entrega e deixa ser como tiver que ser. Apenas se permita fluir. E assim foi, muito incrível, né? Emocionante. E chegou no final, assim, dessas 12 horas. Isso foi, sei lá, tinha mais ou menos no meio do caminho, mais ou menos umas 6 horas. Eu tive essa conexão muito profunda, né? Durante o trabalho de parto, mais ou menos umas 6 horas durante o trabalho de parto, ali na sexta hora, mais ou menos, eu tive essa conexão muito profunda. E pessoas que se apresentaram para mim muito significativas, que não estão mais nesse mundo físico, né? Que foi a minha avó, que foi a minha sogra. E aí depois dessas, lá pro final da madrugada, já era o comecinho da manhã, a gente já tinha percorrido ali umas 10, 11 horas de trabalho de parto, ou às 12, nem sei mais. Eu virei para Doula, que era minha amiga, e falei para ela assim: pelo amor de Deus, liga para a obstetra. Eu não aguento mais. Eu acho que a minha mente está saturada ao extremo, né? E eu acho que o caminho é escolher uma cesárea. Não é o caminho que eu gostaria, mas eu também não vou ficar pegada a isso. Eu já sabia que eu não estava com dilatação, a gente tinha acabado de fazer exame, e eu sabia que para a dilatação vir e o trabalho de parto vir, isso ia demorar, era uma questão de tempo e possivelmente a gente ia ficar ali mais de um dia, talvez, né? Não tem como prever, mas era isso. E eu sabia que a minha mente, um desgaste já estava muito grande dentro de mim, e algo muito forte falou para mim assim: muda a trajetória do caminho. E eu decidi olhar para aquilo com a mensagem que eu tinha recebido e falei: então vamos para a cesárea, eu aceito a cesárea, porque elas já tinham me oferecido e eu que não queria. Falei: então tá bom, vamos para a cesárea, eu quero a cesárea. E assim a gente foi, e a cesárea foi incrível. Eu me lembro que depois de 12 horas de trabalho de parto, naquela intensidade que foi, eu estava cansada, mas ao mesmo tempo eufórica ali no centro cirúrgico. Só que na hora que, pertinho da Maria Alice nascer e da obstetra colocá-la no meu colo, me lembro de estar sentindo uma pressão muito forte na cabeça e eu falar isso: eu tô sentindo uma pressão muito forte na cabeça. E naquele momento,
segundos depois, eu não consigo nem descrever tempo, eles colocaram a Maria Alice no meu colo e eu me perguntei assim, gente, o que está acontecendo? Uma pressão na minha cabeça, eu não estou conseguindo me mexer. Botaram um bebê no meu colo e o mundo parece que congelou naquele exato segundo. E era muita informação para eu processar ao mesmo tempo. Eu fiz até um post onde eu relato um pouco mais sobre essa experiência que eu tive. Parecia que eu estava acoplada do meu corpo, vendo tudo de fora e não entendendo aqui dentro o que estava acontecendo. Eu demorei não sei quanto tempo, eu acredito que segundos, para voltei e entender o que aconteceu. Mas eu não sei quanto tempo, porque parece que a dimensão de tempo, ela evapora ali. E aí, de repente, eu olhei para o meu marido chorando, eu olhei para minha amiga, que era a doula, chorando, e eu falei, ela tá no meu colo. E aí as coisas começaram a se encaixar ao longo daquele dia, tá? Não foi naquele momento, ao longo daquele dia as coisas começaram a se encaixar. Eu não tinha entendido. À noite que eu fui, caramba, agora eu tenho um bebê para cuidar. E aí aquela informação caiu assim dentro de mim, sabe? E esse processo é muito... é transitório e é como se fosse uma travessia mesmo, sabe? E eu me sentia como se eu tivesse desacoplada de mim o tempo inteiro. Eu falei para vocês que a gestação é como se você vivesse no meio do caminho entre os mundos, né? E eu sinto isso, eu senti isso. Era como se eu ainda estava no meio do caminho e sem entender direito as coisas todas daquelas últimas 24 horas, mais do que 24 horas, né? Porque foi mais tempo do que isso, que eu estava vivendo. Então foi uma confusão muito interessante, né? Muito interessante. E aí, com o puerpério, eu comecei a entender que a transformação que estava exigindo do meu corpo e da minha mente era muito maior do que a transformação que exigia durante a gestação. E entendi que isso foi um preparo, né? E o puerpério, ele é essa constante necessidade de transformação. Mas eu não quero falar sobre o puerpério aqui, eu quero deixar para relatar isso em algum outro momento. Eu ainda estou vivendo ele e eu preciso experimentar ele com mais profundidade para relatar aqui para vocês em um outro vídeo. Mas foi isso. Eu espero ter provocado bastante curiosidade em vocês para experimentarem isso com esse olhar de grandiosidade que existe. E quem quiser compartilhar alguma coisa, comenta aqui nos comentários. Eu vou adorar poder ter essa troca com vocês depois desse relato. Para mim foi muito especial poder estar aqui e me abrir com essa profundidade desses relatos que eu estou trazendo para vocês. Adoraria ouvir o que vocês têm a dizer. Beijo grande. Até o próximo. Tchau.